Olá, eu sou o professor Rafael e esse é o meu sinal. E hoje, na aula de Geologia, vamos estudar o ciclo das rochas. E para isso, contamos com a presença da intérprete Rose Santos. Uma ótima aula a todos! O tema de hoje será o ciclo das rochas. O que essas imagens transmitem para você? Então nós temos aqui uma imagem de um vulcão, a gente tem uma imagem de um terremoto, temos um rio cortando aí um vale e uma tabela mostrando a composição química de uma água mineral natural, juntamente com todos os sais minerais que contém essa água. Na sequência, nós temos uma imagem que mostra que o planeta Terra tem uma dinâmica e a gente pode dividir essa dinâmica em interna e externa. A dinâmica interna ela é percebida através das erupções, dos terremotos, e a dinâmica externa ela vem através da energia solar. Uma questão importante é refletir como essas dinâmicas vão modelando a superfície terrestre. E essas imagens elas acabam representando muito isso, através das montanhas, os oceanos, os desertos. Esses biomas, eles acabam representando um pouco essa variedade que nós encontramos na superfície terrestre. Através desta imagem, a gente consegue observar as eras geológicas que o planeta passou desde o seu surgimento. O interessante é a gente perceber que o surgimento do ser humano ele se dá quase no final desse processo, que é o quaternário. Aqui a gente consegue ver bastante a evolução das eras geológicas e o ser humano aí aparecendo somente quase no final desse processo. No planeta Terra, nós encontramos 3 tipos de rochas: as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Exemplos de rochas ígneas ou magmáticas, nós temos o granito, o basalto. Um exemplo de rochas metamórficas, nós temos o mármore, a ardósia. Um exemplo das rochas sedimentares, nós temos a areia, o arenito, entre outros. O importante é perceber que tanto as rochas ígneas como as rochas metamórficas, elas são produtos da dinâmica interna do planeta Terra. As rochas ígneas ou magmáticas, elas resultam do resfriamento do material fundido, ou seja, o magma. A gente pode dividir essas rochas em duas: a intrusiva, que o resfriamento se dá no interior do globo terrestre, e a extrusiva, onde esse resfriamento se dá no exterior do globo terrestre. As rochas metamórficas, elas resultam da transformação de uma rocha pré-existente através do aumento de pressão-temperatura. As rochas sedimentares são formadas a partir da cimentação e compactação de fragmentos produzidos por agentes como o intemperismo e a pedogênese, que é a formação dos solos. Não podemos esquecer que o Sol é responsável pela dinâmica externa do planeta Terra. E é ele que movimenta as massas fluidas, como a água e o ar. Alguns processos alteram a dinâmica das rochas. Exemplo disso é a erosão. Outro, o intemperismo, que nada mais é do que um conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que ocasionam a desintegração e a decomposição das rochas, fazendo com que elas se transformem. Dentro do intemperismo, nós podemos classificar esse processo em dois, que são o intemperismo físico e o químico.
O intemperismo físico ele está associado à expansão térmica, ao alívio de pressão, congelamento e atividades biológicas. O intemperismo químico é aquele relacionado às reações químicas que alteram os minerais que compõem tais rochas. O caráter investigativo estudado para o entendimento dos ciclos das rochas e de seus conteúdos tem como objetivo apresentar os diferentes tipos de rochas, compreender que o planeta Terra tem um tempo geológico e que existe uma dinâmica interna e externa, e que tais dinâmicas vão modelando a nossa superfície terrestre.